Vamos então à palavra, crendo que Deus vai falar conosco. Você crê que Deus vai falar contigo? Amém? De manhã foi uma bênção, né, irmãos? Ministramos aqui, oramos por pessoas. Deus fez a obra aqui nesse lugar. Amém? Pena que a mensagem não foi gravada, né? Poxa, a gente está com problema na transmissão, né? Ô, Glória! Tirou onda. Tiraste onda agora. Que bom que já resolveu, né? Estávamos no passado com problema na transmissão, já não estamos mais. Né? Acho que eu vou pregar até de novo uma mensagem da manhã. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Também avisar o pessoal, a gente está fazendo uma leitura da Bíblia, todos os livros da Bíblia esse ano, né? E a gente vai colocando os textos que devem ser lidos lá no grupo da igreja e vai fazendo também áudios explicando esses textos, uma explicação rápida, né? Mas a gente tem vacilado um pouco nisso aí. Eu peço desculpa aos irmãos, tá? Mas às vezes uma semana fica meio tumultuada, e aí pega para mim, pega para os diáconos, e aí a gente não consegue colocar lá o áudio. Peço desculpa a vocês, mas a gente vai acertar. Vai tentar mais uma vez, né? Acertar e mandar os áudios do estudo da palavra. Mas você ouve? Ouve mesmo? Ouve mesmo? Eu pensei até em parar com isso, né? Falei, eles não ouvem não, eles estão nem aí, esse povo é sem vergonha. Mas é bom para a gente, não é bom só para vocês, é bom para a gente também. Porque nos obriga a estudar mais a Bíblia. Né? Então eu falei, não, vamos continuar, vamos prosseguir, vamos até o fim agora. Tá bom? Já estamos aí em 1 Crônicas, profetas menores, já lemos todos? Nome Zacarias, né? Falta pouquinhos, profetas menores, Zacarias, 1 Crônicas, e voltamos agora aos evangelhos, Evangelho de João. Então, mas ouça lá também, né, meu irmão? Que a gente fica nessa luta, chega do trabalho cansado, abandona a família, não, agora eu tenho que gravar o áudio da palavra. Se isola, grava e ninguém ouve. Aí, né? Não dá, né, irmãos? Então, poxa, prestigia lá, ouve o texto. A gente vai tentar ser rápido, né? Ser um pouco mais rápido. Bota no 1,5 aí, no 2 vezes, talvez. Não, tem alguns que falam mais rápido. Eu falo devagar. O meu tu pode botar no 2x que vai dar certo. Eu falo bem devagar mesmo. Mas tem uns que falam mais rápido mesmo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos.
e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém? Até aqui. Senhor Deus, eu te peço, fala conosco, queremos ouvir a tua voz mais uma vez, Senhor, mais uma oportunidade de ouvir o Senhor falar e as nossas vidas serem transformadas naquilo que elas precisam ser transformadas. Dá-nos ouvidos de ouvir, ouvidos atentos à voz do Senhor, porque o Senhor é Deus que ainda fala com a tua igreja. Fala conosco nessa noite que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, cada mensagem aqui que nós pregamos, nós falamos sobre o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Nós falamos sobre a graça de Deus, o plano de salvação, sobre a misericórdia de Deus na sua vida, que o nosso Deus é um Deus poderoso para cuidar de cada situação na sua vida. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus que cura os enfermos, Ele é um Deus que levanta os abatidos, Ele é um Deus que salva o pecador. Todas as nossas mensagens têm uma ênfase nesses aspectos do caráter amoroso de Deus. Falamos o quanto Ele ama você, a ponto dele dar o seu único filho para morrer na cruz pelos seus pecados. A maior prova de amor de Deus já foi dada por você quando Jesus enviou o seu filho para morrer pelos seus pecados. Se você, em algum momento, por alguma circunstância na sua vida, pensar, será que Deus me ama? Lembre-se do que Ele fez, entregando o seu próprio Filho Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para morrer na cruz pelos seus pecados. Ele nos deu vida, Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele é um Deus que se faz presente, Ele é um Deus que escuta o nosso clamor, escuta a nossa oração. Mesmo sendo Deus soberano, Criador de todas as coisas, Ele poderia estar preocupado com a paz no mundo, com o que está acontecendo lá na Ucrânia, mas Ele olha para você e conhece você pelo nome e escuta a sua oração. A sua oração. Ele nos ajuda a carregar os nossos fardos. Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o seu Espírito, que nos guiaria a toda a verdade. Ou seja, nós não estamos sozinhos nesse mundo, irmãos. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Como nós não vamos amar a esse Deus que tanto tem nos amado, que tantas coisas fez por nós e que toma a iniciativa de nos buscar, que toma a iniciativa de se aproximar de nós. Quando eu acho que você precisa se fazer essa pergunta, porque eu tenho a oportunidade de ouvir a palavra da graça, porque Deus te ama e Ele quer salvar a sua vida. Meu irmão, Deus ama muito você. Qualquer palavra, qualquer atitude nossa ainda vai ser pequena demais para demonstrar a nossa gratidão e o nosso amor a Deus. Nós caminhávamos para uma eternidade no inferno, uma separação eterna de Deus. Não importa se lá você vai ficar queimando, eu não quero saber disso, mas eu sei que é um lugar de separação eterna de Deus. Será que você quer estar vivendo a sua eternidade num lugar de separação de Deus? Quando Ele tem uma graça maravilhosa para te dar vida eterna. Mas a verdade é que o ser humano, por causa do pecado, ele tem a tendência de esquecer os poderosos feitos do Senhor. Por exemplo, o povo que saiu do Egito, eles estavam 400 anos, mais de 400 anos, escravizados no Egito, tomando lá a chicotada
servindo os egípcios, quando o Senhor ouve o clamor deles e os livra da escravidão. Eles viram os poderosos feitos do Senhor, eles viram o mar se abrindo diante dos seus olhos. E na primeira oportunidade que eles têm, que Deus parece que demora um pouco para estar respondendo às necessidades deles, eles murmuram, eles desobedecem, eles fazem um bezerro de ouro e falam: foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Olha como é a mente humana, irmãos. Que coisa. Ah, mas isso são eles, eu nunca faria isso. Irmãos, os reis de Israel fizeram a mesma coisa. Deus queria abençoar o seu povo, eles conheciam os mandamentos de Deus, mas diz a palavra que eles perderam a lei de Deus. A lei de Deus estava perdida. Depois de muito tempo, ela foi achada pelo sacerdote Ilquias. A Arca da Aliança havia sido tomada. Eles tiveram que buscar a Arca da Aliança. Eles se esqueceram, eles se afastaram. O texto diz que os reis, muitos reis, fizeram aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Eles levaram para dentro do templo do Senhor, sacrifícios a outros deuses. Eles ergueram imagens dentro do templo do Senhor. Teve reis que chegaram a sacrificar crianças. Irmãos, eles se corromperam totalmente e abandonaram o Senhor, que nunca havia abandonado a eles. Aqui em Deuteronômio 6, eles estão sendo lembrados antes, eles estão pertinho de entrar na terra prometida. E eles estão sendo lembrados pelo Senhor de que eles deveriam obedecer aos mandamentos do Senhor, de que eles deveriam manter no seu coração a palavra de Deus. Eles deveriam ensinar isso aos seus filhos. Eles jamais deveriam esquecer aquilo que o Senhor fez por eles. Eles deveriam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a sua força. E eu pergunto a você, será que você tem amado a Deus dessa maneira? De toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força. Será que Deus se sente amado por você dessa forma? Porque às vezes nós falamos que amamos, nós dizemos palavras de que amamos, mas será que nós demonstramos isso através das nossas atitudes? Porque não basta eu falar que amo a minha esposa, eu preciso demonstrar o meu amor. E ela precisa se sentir amada. Se é assim num casamento, imagine com Deus. Amar a Deus é algo que envolve todo o nosso ser. Quem ama a Deus precisa amá-lo por inteiro. Mas muitas vezes parece que é necessário implorar aos crentes para que eles demonstrem amor a Deus. Vamos lá, vamos cantar, cante com ânimo. Vamos lá, cante aí. Não, leia a palavra, você tem que ler a palavra. Você leu? Será que você leu? Você leu um versículo essa semana? Venha participar, a gente vai ter um culto na quarta-feira, venha buscar a Deus. Poxa vida, fiquei chateado, pouca gente veio ao culto. Venha ao culto buscar a Deus. Vamos lá, venha, converse com Deus. Lá fora, dê um bom testemunho, tal. Quando isso deveria ser, meus irmãos, a maior alegria do nosso coração. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amá-lo de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa força. O nosso amor a Deus não pode ser só um discurso que destoa da prática. Tem muitas pessoas lá fora que falam que amam a Deus. Amam a Deus, mas se prostram diante de imagens. Amam a Deus, mas tratam mal a sua família. Amam a Deus, mas não há sede de Deus no seu coração. Amam a Deus, mas trocam Deus por qualquer coisa. Amam a Deus, mas vivem na prática do pecado. Nós somos chamados a amar a Deus de uma maneira intensa, comprometida, integral com tudo que somos, e as pessoas ao nosso redor precisam perceber
que realmente você é alguém que ama a Deus, que realmente Deus é uma prioridade na sua vida, a ponto de você largar coisas que são importantes, porque mais importante é estar na presença do seu Deus. Todo o coração, todas as forças, toda a alma, todo o entendimento. Amar a Deus de todo o coração não pode ser algo frio, algo vazio. É algo que faz o nosso coração bater forte, é algo que envolve sentimento, é algo que envolve emoção, é algo que envolve dar a Deus a prioridade da nossa vida. Ele é o amor da nossa alma. Para Ele eu preciso dar o meu melhor e não posso dar para Ele qualquer coisa, porque eu amo a Deus de todo o meu coração. Amar a Deus de toda a alma não pode ser algo da boca para fora. Toda a alma. Não pode ser algo superficial, é algo que mexe com o meu interior, é aquilo que está entranhado em tudo que eu sou, na minha personalidade, no meu caráter, na minha maneira de agir. Toda a minha alma ama a Deus. As minhas atitudes são diferentes, a maneira como eu trato as pessoas é diferente, porque eu amo a Deus com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu amo a Deus com todo o meu entendimento, eu compreendo o que Ele fez por mim, eu compreendo o seu amor por mim, e a compreensão da palavra de Deus me leva a amá-lo cada vez mais. Com todo o meu entendimento, eu não precisei passar por uma lavagem cerebral, eu cheguei ao entendimento, à conclusão, à compreensão de que eu estava andando em trevas e Ele me deu vida e vida em abundância. É por isso que eu amo a Deus. Eu amo a Deus com toda a minha força. Isso envolve esforço. Isso envolve dedicação. O reino de Deus é tomado por esforço e são aqueles que se esforçam, que se apoderam dele. Eu mato um leão a cada dia. Eu brigo com o meu eu. Eu luto com as minhas dificuldades, com os meus pecados, para permanecer íntegro na presença de Deus. Eu sirvo o Senhor com a minha vida. Eu dedico a Ele o meu tempo. Eu procuro ser resiliente. Eu participo da obra do Senhor. Eu me dedico à obra do Senhor com toda a minha força. Será que é assim que nós amamos a Deus? Será que nós amamos a Deus de verdade, irmãos? Precisamos nos questionar hoje. Eu estou me questionando. Será que eu tenho amado a Deus como Ele é digno de ser amado? Ou será que o meu amor a Deus é por causa do meu interesse nele? Ou porque o meu amor a Deus é por causa daquilo que Ele me dá? O meu amor a Deus é porque eu quero ver a igreja cheia. O meu amor a Deus é porque Ele tem suprido as minhas necessidades. Porque eu amo a Deus. Será que eu amo a Deus de verdade? Será que eu amo a Deus como Ele quer ser amado, na medida que Ele quer ser amado? E as pessoas podem identificar, esse realmente é um homem que ama a Deus. Em Oséias, capítulo 6, versículo 4, você não precisa abrir, eu vou citar, o Senhor fala que o amor de Israel era como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Porque era um amor da boca para fora. Eles diziam que amavam a Deus, mas também serviam aos ídolos. Eles diziam que amavam a Deus, mas se prostravam diante de ídolos. Buscavam alianças com povos ímpios. Ignoravam os mandamentos do Senhor que foram dados a Israel. Tanto que esse texto está em Oséias, e Deus manda Oséias casar com uma prostituta para mostrar ao povo, para trazer uma imagem clara ao povo de que eles estavam se prostituindo, de que eles estavam abandonando o Senhor, de que eles eram adúlteros em relação a Deus, porque serviam a outros deuses, eles eram infiéis ao Senhor. Irmãos, não podemos dizer que amamos a Deus da boca para fora. Precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, e isso terá implicações na nossa vida. Amém?
Isso terá implicações na sua vida, meu irmão, com certeza. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34. Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor Jesus ratificou aquilo que foi dito lá em Deuteronômio. Continua valendo. Não era só para Israel, é também para a igreja, é para mim, é para você. Nos nossos dias, precisamos amar a Deus dessa maneira. Obedecendo a sua palavra, nós demonstramos que realmente nós amamos a Deus. Amamos a Deus com todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que somos. Isso significa que Deus tem o nosso melhor. Deus é o dono da nossa vida, Deus é o dono do nosso tempo, Deus é o dono dos nossos recursos. Isso significa que nós vivemos para o louvor da sua glória. Isso significa que nós temos uma vida consagrada a Deus. Isso significa que os nossos sonhos estão sujeitos à vontade de Deus. Isso significa que os nossos pensamentos, eles são elevados a Deus. E mais, o nosso amor a Deus, ele precisa vir acompanhado do nosso amor ao próximo. Amém, irmãos? Jesus ainda traz uma nova ênfase àquilo que foi dito em Deuteronômio. O nosso amor a Deus é muitas vezes demonstrado no nosso amor ao próximo. Amém, irmãos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que cumprir rituais, é mais do que oferecer sacrifícios, é buscar ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus, ele encarou, quando ele estava ali próximo de encarar o seu sofrimento na cruz, nas suas últimas palavras aos seus discípulos, ele fala com eles: um novo mandamento eu dou a vocês. Vocês devem amar uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros, e todos conhecerão que vocês são meus discípulos. É assim que as pessoas percebem, irmãos, que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Lá em Lucas, nesse mesmo texto que fala desses mandamentos, Jesus conta uma parábola sobre um homem que precisou de ajuda. Ele estava todo arrebentado no meio do caminho. E veio um sacerdote e passou distante dele. E veio um levita, que servia no templo do Senhor, e passou distante do homem que precisava. E veio um samaritano, que era, para muitos judeus, alguém de quem eles se afastavam. Eles não gostavam dos samaritanos, mas esse samaritano foi quem se aproximou desse homem e cuidou dele, e agiu para ajudá-lo, e cuidou das suas feridas, e pagou pela sua hospedagem, e falou: olha, se você precisar de mais alguma coisa, eu estou aqui para ajudar. Ele foi o próximo desse homem, ele se importou. Irmãos, nós não podemos ser religiosos perfeitinhos que passam longe daqueles que estão feridos. Nós precisamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. E assim vamos demonstrar que nós amamos a Deus de verdade. 1 João 4. Às vezes o nosso próximo está mais próximo do que a gente imagina. Precisamos amar as pessoas. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém, irmãos?
Se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos os nossos irmãos, será que realmente nós amamos a Deus? Nós demonstramos o nosso amor a Deus através da nossa expressão de louvor e adoração. Abra lá a sua Bíblia no Salmo 18. Salmo 18, versículo 1. Salmo 18, 1. O salmista fala: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém. Nós precisamos expressar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, porque Ele tem sido a nossa rocha, Ele tem sido o nosso refúgio. Situações infernais às vezes nos cercam, mas nós clamamos o Senhor e Ele nos ouve. Demonstramos o nosso amor a Deus quando nós o louvamos de todo o nosso coração. Senhor, eu te amo porque o Senhor escuta o meu clamor. Eu te amo porque o Senhor é um Deus compassivo. Eu te amo porque o Senhor é misericordioso. O Senhor me salvou quando eu caí prostrado. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é bom para mim. Eu te louvarei enquanto eu viver. Demonstramos o nosso amor ao Senhor através das nossas ofertas. As nossas ofertas também mostram o quanto nós amamos o Senhor. Se nós consideramos realmente o Senhor digno de ser adorado através daquilo que Ele tem nos dado ou não. Se nós reconhecemos a fidelidade e a provisão de Deus nas nossas vidas ou não. Demonstramos o nosso amor ao Senhor através de uma atitude de adoração. Adoração não é apenas música. Adoração é você estar em espírito e em verdade na presença de Deus. É você ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. E esse amor a Deus precisa ser verbalizado, é por isso que nós cantamos. Não adianta você se relacionar com uma pessoa e você falar, não, eu a amo, mas você diz que ama. Você precisa dizer, ela precisa ouvir você dizendo que ama. Nós precisamos falar para Deus que nós realmente o amamos, que Ele é o amor da nossa alma. Amém? O apóstolo Paulo fala para nós que nós devemos falar entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Nós cantamos e louvamos com o coração, irmãos. Não é só com a boca, não. É com o coração. Não é algo que pode ser feito de qualquer maneira, não é algo que pode ser feito da boca para fora. Demonstramos o nosso amor ao Senhor com o nosso serviço na casa do Senhor. Quando você se disponibiliza a fazer qualquer coisa, a varrer, a ajudar, a abençoar com alguma coisa, a se envolver na missão, a sair para pregar, a divulgar a sua igreja, a participar de um almoço, a vir de um culto. Quando você se envolve com a casa de Deus, você demonstra amor ao Senhor. Quando você tem reverência na casa de Deus, quando você se submete à autoridade, à liderança, quando você se esforça, quando você se empenha pelo bom andamento da obra de Deus, quando você recebe com alegria e com amor alguém que chega visitando a nossa igreja, você demonstra que você ama a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se você quer ver as manifestações de Deus na sua vida, obedeça os mandamentos do Senhor e ame a Deus de todo o seu coração.
de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Amém, irmãos? Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas não querem viver uma vida de obediência à palavra de Deus, querem amar a Deus do seu jeito. Irmãos, nós não podemos amar a Deus do nosso jeito, nós precisamos amar a Deus do jeito de Deus. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Precisamos fazer aquilo que glorifica o seu nome. Quando Jesus ressuscitou, um dos momentos mais marcantes foi o seu encontro com Pedro. Pedro o havia negado 3 vezes antes do galo cantar. E Pedro achava que não, que estava pronto até para morrer por amor a Jesus. E Jesus mostra para ele que não. Às vezes nós pensamos que estamos prontos até para morrer por amor a Jesus. E depois nós vemos que não. Negamos a Jesus no estalar de dedos. E o Senhor chama Pedro, porque ele tinha uma obra na vida de Pedro e ele amava Pedro. E ele chama Pedro para uma conversa. E ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus pergunta: você me ama? Você sente um amor incondicional por mim? E Pedro responde: olha, Senhor, eu te amo, mas acho que não é isso tudo, não. Mas mesmo assim, Jesus fala com ele: apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E na 3ª vez, Pedro fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Se o Senhor perguntasse a você hoje, e eu creio que Ele pergunta a você hoje: você me ama? Anderson, você me ama? Bia, você me ama? Tem certeza? Olha para a sua vida, olha para como você tem conduzido a sua vida, olha para as coisas que você tem feito, olha para a atenção que você dá à minha obra, à minha palavra, olha para a sua obediência aos meus mandamentos. Será que realmente nós temos amado a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, as nossas forças e com todo o nosso entendimento? Até onde vai o seu amor por Jesus? Termina quando termina o culto? Lá no seu trabalho, você ainda ama a Deus? Dentro de casa, percebe-se que você ama a Deus? Amem o Senhor todos vocês que são os seus santos. É o que diz o Salmo 31 que nós lemos no início. Ele nos chama a amá-lo acima de tudo, acima até mesmo da nossa família. Quem não me ama mais do que a seu pai, a sua mãe, ao seu filho, a sua filha, não é digno de mim. Nós precisamos amá-lo acima de tudo e acima de todos, porque esse amor, ele vai até a eternidade. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Mas para amar a Deus, é necessário conhecer a Deus. Ninguém ama aquilo que não conhece. Você não tem o seu amor a Deus, vai ser na medida do seu conhecimento de Deus. Quanto mais você conhecer as Escrituras, quanto mais a palavra de Deus estiver arraigada no seu interior, quanto mais você compreender o plano de Deus para a sua vida, quanto mais você estiver na presença de Deus e na intimidade do Senhor, mais você vai amá-lo. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você estiver na casa do Senhor, mais você vai amar a Deus. Porque é impossível amar aquele a quem nós não conhecemos. E é impossível conhecer a Deus se nós não passarmos tempo na sua presença.
Amém, irmãos? Nós fomos criados para amar a Deus e para amar a Deus acima de todas as coisas. Não um amor interesseiro por aquilo que Ele pode nos dar, não um amor de ocasião, não uma paixão passageira. Ele conhece o coração. Ele sabe se a gente está enganando. Ele sabe se a gente está dizendo que ama só para receber alguma coisa. Ele sabe se a gente diz que ama só porque a gente quer se livrar do inferno. Nós precisamos amar a Deus de verdade. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quanto tempo você dedica a Ele? Na tribulação você ainda ama a Deus? Que nessa noite você reflita sobre isso. Sobre que tipo de amor você tem dedicado ao Senhor. O que Ele requer de nós é isso. Que você ame a Deus todo o seu coração. Todo o seu coração. Toda a sua alma. Com todas as suas forças. E com todo o seu entendimento. Amém? Vamos ficar em pé.